Fala, homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai discutir um tema que é muito frequente e é muito comum, que é quando eu não consigo uma ereção, será que o problema é da cabeça de cima ou é da cabeça de baixo? Será que é um problema físico ou é um problema mental? Enfim, nesse vídeo eu vou explorar com vocês 7 quesitos que devem ser avaliados para diferenciar se o seu problema é do seu corpo ou da sua mente. Para quem não me conhece, sou o Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina. Então, já venho pedir para você deixar o seu like e se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. Sem dúvida, essa atitude de vocês vai fortalecer o meu trabalho e vai ajudar a me manter sempre motivado a trazer conteúdo de qualidade para vocês. Combinado assim? Então, vamos para o vídeo. Então, gente, na verdade não é tão simples assim a gente diferenciar se um problema é da cabeça ou se é um problema do corpo, né? Então, geralmente eu diria que boa parte dos problemas eles são mistos. Mesmo que você tenha um problema do seu corpo, uma vez que você começa a ter algum tipo de falha, isso começa a abalar a sua confiança, a sua autoestima. E aí, além de ter um problema físico, você vai acabar desenvolvendo também um problema relacionado à adrenalina, ao seu psicológico. A adrenalina, eu sempre digo e repito, é uma das principais substâncias anti-ereção que existe. Então, não importa a sua procedência, não importa a sua causa raiz, ela vai estar sempre lá piorando. Eu até costumo brincar que todos têm um pequeno componente psicológico. Uns são psicológicos puros e outros, além do psicológico, tem também o orgânico, né, que é o do corpo, que é o do físico do sujeito. Mas aí o que eu vou ensinar para vocês é um passo a passo de 7 quesitos que vocês devem, né, discutir com o médico de vocês e eventualmente avaliar, fazer uma autorreflexão para saber, frente a esse passo a passo, se o seu problema ele é mais do corpo ou mais da mente. O primeiro quesito, sem dúvida, é a idade, gente. Então, o pênis é uma estrutura extremamente resistente. Geralmente, para que você tenha algum tipo de problema de funcionamento físico nele, são necessários anos, décadas para que esse problema se instale e fique lá de forma persistente. Por isso, homens jovens são muito poucos prováveis de ter um problema persistente e irreversível no pênis. Geralmente, pessoas que são abaixo de 30 anos são muito pouco prováveis que tenham problemas orgânicos muito bem estabelecidos. Por outro lado, homens que estão acima dos 50 anos já têm mais estrada aí, né, no repertório, já tem mais caminho para ter tido os problemas que foram evoluindo e aí sim desenvolver um problema físico no pênis, tá? Então, o primeiro quesito, sem dúvida, é a idade. Se você é um cara muito novo, é bem provável que o seu problema seja predominantemente psicológico. O segundo quesito a ser avaliado é a presença de comorbidades ou até mesmo fatores de risco. Quer dizer que se você tem outras doenças, essas doenças podem acabar interferindo na saúde da sua ereção. Então, mesmo que você seja jovem, mas se você tem uma doença crônica, uma doença sistêmica, como diabetes, algum tipo de câncer, alguma doença hormonal, né? Se você passou por alguma cirurgia na região pélvica, algum trauma com fratura, com lesão de nervo, então isso aí é um fator de risco, uma outra doença, uma comorbidade que contribui para que você tenha um problema físico. Tá? Então a idade é um fator, mas o seu histórico de saúde, as suas comorbidades, elas também interferem muito. Pessoas que têm mais histórico, mais doença, mais fatores de risco, acabam aumentando a chance de ser uma doença orgânica. Pessoas que não têm histórico nenhum, nenhuma doença, nenhum passado médico, nada, nenhuma cirurgia, é muito mais provável que seja um problema psicológico. Né? Terceiro fator é a questão da cronologia, gente. A gente tem geralmente 2 tipos de problemas de rigidez, né? A gente tem aqueles problemas que são súbitos, o cara vinha com a ereção ótima, nunca falhava, tudo 100%, tudo na paz. Um belo dia, dá tudo errado e tudo vai pro beleléu. Então essa evolução súbita da noite pro dia é muito mais provável que seja característica da adrenalina, psicológica. Os problemas orgânicos, eles têm classicamente, né, uma evolução lenta e progressiva, ao longo de meses, ao longo de anos e ao longo de décadas. É aquele sujeito que, ano após ano, a ereção vai ficando cada vez pior, as
coisas vão acontecendo. A ereção de 0 a 10 antigamente era um 8, agora está um 7, daqui a pouco ele consegue um 5,5, 6, com muita força e com muito estímulo. É aquele sujeito que vai ter uma resposta cada vez pior com a tadalafila. É aquela coisa que vai, né? As artérias do coração que vão entupindo também, outras doenças que vão aparecendo. Então, a evolução clássica é aquela evolução lenta e progressiva ao longo de anos. Tá? O quarto quesito que eu queria trazer para vocês é a questão da intermitência. Tá? Então, se o sujeito tem situações em que ele funciona bem e situações em que ele funciona mal, então isso é característica dos problemas da mente. Problemas que são graves, problemas que são orgânicos e do corpo, eles não funcionam de jeito nenhum. Não importa se você está muito estimulado ou não, se você está preocupado ou não. Já por outro lado, quando o sujeito tem uma integridade do funcionamento da ereção, mas algum dia ele está muito estressado, ele funciona mal. Aí outro dia ele está relaxado, ele funciona bem. Com uma parceira que estimula ele bem, que deixa ele tranquilo, ele funciona bem. Já com a outra, que é mais exigente, mais chata, enfim, tem um estímulo de pior qualidade, ele funciona mal. Então a intermitência, ela sempre favorece a melhor resposta. Eu costumo dizer que em sexualidade, o que vale para fins de avaliação é sempre a melhor resposta possível. Então se tem um eventual dia em que ele funciona tudo bem, isso atesta para uma integridade do corpo. As vias funcionam bem. É só a mente que, vez por outra, prega uma peça, libera adrenalina e acaba cortando o efeito. A quinta característica, né, o quinto quesito que eu queria trazer para vocês, né, é a característica do problema de disfunção. E geralmente a perda de sustentação. Então, o sujeito que a queixa dele, ele consegue ter ereção, mas ele perde, é muito melhor do que aquele que não consegue ter ereção de jeito nenhum. De certa forma, isso aqui é até uma certa maneira, né, de você avaliar a intermitência. Então, se o sujeito ele consegue, durante a estimulação, chegar numa ereção nota 10, nem que seja por 1/1000 de segundo, isso é extremamente positivo. Né? A gente sabe que o pênis dele é capaz de gerar pressão. Logo, isso nos dá um forte indício de que há uma integridade do pênis, que o físico está bem e geralmente é a mente que está atrapalhando. Então, perda de sustentação da ereção, mais de 95% dos casos são problemas relacionados à adrenalina. Por outro lado, aquela ereção que tem um limite, que não passa de determinado ponto, sempre ele luta e chega sempre no mesmo ponto, como se estivesse travado. Isso aí, essa característica clínica da disfunção, ela é característica dos problemas físicos. Né? A sexta característica, e é um quesito muito importante, e até de certa forma intuitivo, é a questão da presença da ereção noturna, da ereção matinal. Então, durante a noite, durante o ciclo de sono, a gente tem 3 a 4 ereção todo santo dia. Se você está acordando com uma boa ereção, porém na hora H você não funciona bem, então quer dizer então que provavelmente é um problema relacionado à hora H, à ansiedade, à adrenalina, à sua mente. Quando você está dormindo, você está relaxado, um sono profundo, não está nem pensando em sexo, vai lá e funciona bem. Tá? Então isso atesta também a integridade física do pênis. Obviamente que a ausência da ereção matinal é um fator negativo, mas não quer dizer necessariamente que seja um problema físico. Né? Às vezes a pessoa não está tendo ereção matinal porque tem uma qualidade ruim do sono ou porque tem alterações hormonais. E uma vez que você corrige isso, a ereção volta. Então é muito importante você diferenciar a ereção matinal que é completamente ausente daquela que está temporariamente ausente ou está ausente por outros fatores. Para finalizar aqui essa lista, gente, estou trazendo aqui a última causa, que são alterações gravitacionais da rigidez. Então, um sujeito que ao ficar em pé, a ereção fica boa, mas ao deitar, a ereção cai, isso quer dizer que a gravidade ajuda na ereção. Quando o sujeito está em pé, por uma questão gravitacional, o amigão ele aponta para baixo e há uma tendência ao sangue se acumular próximo da cabeça. Isso aí, gente, por incrível que pareça, é um mau sinal. Isso aí está indicando que a válvula dentro do pênis não funciona bem. Tanto que a gravidade, a posição faz diferença. Quando a válvula está íntegra, ela faz um mecanismo de veno-oclusão, de compressão do sangue, de forma que ele fica preso lá dentro. E pouco importa se você está em pé, deitado, de bananeira, não faz diferença. A presença dessa alteração no estado em pé e deitado já aponta para uma quebra no sistema
de venoclusão, né, uma quebra na válvula do seu pênis, e é também um indicativo de uma disfunção mais grave, de uma disfunção física do seu corpo. Meus amigos, então era isso que eu queria trazer para vocês, né? Se você está na dúvida se o seu problema de ereção ele é da cabeça de cima ou da cabeça de baixo, reveja esses 7 itens, né? Se você tem pelo menos um ou mais indicando que o problema é orgânico, certamente você precisa fazer uma avaliação médica, precisa fazer um acompanhamento e eventualmente começar, né, iniciar os tratamentos o quanto antes para você evitar que haja uma piora cada vez maior da sua ereção. Gostou desse vídeo, né? Então, já curte o vídeo agora mesmo. Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso fortalece muito o meu trabalho. Lembrando, hein? Eu sou o Dr. Eduardo Miranda, também conhecido como médico dos homens. E a minha sina é ajudar os homens a se transformarem em verdadeiras máquinas de prazer na hora H em 21 dias. Um grande abraço e até o próximo vídeo.